foi eleita como uma das 15 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. Bem-vindos, está no ar o programa Todos os Grãos. E hoje nós vamos conversar então com Vanúzia Nogueira, que faz parte então dessa lista anual. Ela que é diretora executiva da Organização Internacional do Café, a OIC, que tem então a missão de fortalecer o setor cafeiro no mundo. E o Brasil faz parte, viu? Porque é o líder mundial de produção e exportação. Muito bem-vinda! Prazer em tê-la aqui, Vanúzia. Olá, Simone, como é que você está? Um prazer é todo meu de estar com vocês hoje. Vamos lá, né, Vanúzia? Primeiro eu queria dar os parabéns, né, pela premiação. Fala pra gente, então, a premiação destacou mulheres que impulsionam mudanças na sociedade, né, a Forbes dando esse destaque aí. Foram muitas lideranças femininas, né, de diversos setores. E eu queria saber de você, Vanúzia, como é que você avalia tudo isso, né? Como é que você vê esse reconhecimento? Bom, Simone, primeiramente foi uma surpresa muito grande para mim. Eu já tinha participado, logo que eu fui eleita para a direção executiva da OIC, eu tinha participado da lista das 50 do agro. E no começo desse ano, eles me procuraram, a Forbes me procurou para atualizar meu currículo, me pedindo fotos novas e tudo mais. E eu achei que era o agro de novo, né? Dentro da lista do agro apenas. E qual não foi a minha surpresa quando eu tive esse enorme reconhecimento de estar entre as 15 do ano, dentro dessa lista que é bastante heterogênea, né? Eu sou a única do agro, efetivamente, na lista. E receber um reconhecimento desse, é claro que sempre é um orgulho muito grande, mas também nos traz muita responsabilidade, né? Porque significa que a gente está fazendo um trabalho muito bom, mas que nós precisamos continuar fazendo esse trabalho. É isso, né? Reforçando cada vez mais esse seu trabalho, né, frente ao IC. Vamos relembrar um pouco desse trabalho tão importante que é. Nós temos uma brasileira, né, presente na OIC desde 2022. Você me falou que são 5 anos aí, né? Vai se estender até 2027. E a Forbes chegando com esse reconhecimento, você é uma das 15 mulheres mais poderosas, né? Aqui quando a gente fala, mas o agro presente, né? Como é que fala para a gente desse seu trabalho e da importância desse reconhecimento, mas no trabalho voltado aí pela OIC? Simone, eu fui a primeira mulher a ser eleita para essa posição. Na realidade, eu fui a primeira mulher a ser eleita para uma organização internacional de commodities, né? Então, é uma responsabilidade enorme. Também a primeira que veio, que é oriunda de uma família de produção de café, né? Eu sou do sul de Minas, sou parte de uma 5ª geração de produção de café. A minha família a vida toda mexeu com isso. Eu não fiquei a minha vida inteira em café, mas é a primeira vez que a organização tem alguém com tanta vivência assim no setor, que conhece desde criança os desafios, as dores e as oportunidades. E é isso que eu tenho implementado muito, e eu acho que é isso que está fazendo com que a gente mude um pouco a carinha da OIC para ela ser uma organização, continua sendo uma organização intergovernamental, é claro, é uma organização diplomática, mas nós temos procurado cada vez mais, não só o consenso, como ações muito práticas que possam ajudar aos produtores no mundo todo. E um ponto que eu acho que é muito interessante a gente reforçar aqui, 70% da força de trabalho no café no mundo é de mulheres. Então, quando eu vou para os países, e eu tenho rodado o mundo, tenho visitado muitas comunidades produtoras, conversado com muita gente, eu sento com elas e elas conversam comigo assim de igual para igual, o que é muito importante, né? Eu sei o que elas estão passando, eu sei qual é o processo. Muitas delas que se divorciaram, ou ficaram viúvas, ou receberam como herança, como a gente vê tanto aqui no Brasil, estão meio perdidas, e a gente dá todo esse apoio. Então, com isso, eu acho que esse foi um dos lados que a Forbes enfatizou muito, porque é uma mulher trabalhando muito em prol de muitas mulheres, de milhões de mulheres no mundo, né? E o outro fato que a gente tem feito muito é que eu tomei uma estratégia dentro da OIC do tipo, eu quero que todo mundo fale de café e que todo mundo conheça quais são os desafios desse setor. É o fato de nós não estarmos só
no finalzinho da refeição, né? Mas a gente ser parte da agenda de discussão de todos os líderes mundiais, para que todo mundo nos ajude com os desafios que nós temos. Então, hoje eu estou discutindo muitas coisas no grupo do G7, eu agora tenho status de observadora nas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro eu vou estar falando na Assembleia Geral das Nações Unidas, ou seja, fazer com que esse produto, que aqui no Brasil para nós é tão caro, a gente gosta tanto e faz tanto parte do nosso dia a dia, que ele seja um produto que todos conheçam, que sim, gostamos muito de café, mas temos muitos desafios que precisamos da ajuda de todos para endereçar, né? Para arrumar soluções e apoiar cada vez mais todos os produtores. É isso, né? É o apoio aos produtores. Você citou as mulheres aí, 70%, não é? Da força, quando a gente fala dessa cadeia do café, a força é a força feminina atuando, né, em diversos rincões, né? A gente está falando do Brasil, a gente está falando de outros grandes produtores, players, produtores aí, Vietnã, Indonésia, enfim, são muitos países produtores, né, do café, e a mulher, né, nessa participação, a gente sabe que a agricultura familiar ela é muito presente, não é? Não só quando a gente fala na cadeia leiteira, mas o café também a gente vê. E como você falou, é esse apoio, não é? É de mulher para mulher, mas um apoio a toda a cadeia, né, que a gente está colocando aqui com essa tua participação hoje aqui no nosso programa para falar dessa importância, você com essa premiação aí chegando forte para atuar cada vez mais, como você bem colocou. A gente não quer falar de café só no final de uma refeição. O café ele tem que estar, ele já está permeando, né, em vários horários, assim por dizer, não é, Vanusa? Ele está presente em quase todas as horas aí, porque a gente vê que o consumo cada vez mais está aumentando. E como você também bem pontuou, existem muitos desafios, não é? E eu queria que você colocasse para a gente esses desafios agora, quando a gente fala numa cadeia cada vez mais sustentável e que produz o café, que é a bebida, uma das bebidas mais apreciadas no mundo, né? Simone, eu acho que a gente tem alguns desafios que são muito grandes ligados ao que nós chamamos de uma forma geral de sustentabilidade. Nesse momento, nós temos o café com preços mais justos para os produtores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio dos consumidores questionando muito por que dos preços atuais, né? Então, ao mesmo tempo que nós conseguimos consumir mais, existe esse questionamento por que o preço do café está subindo, e não é só no Brasil, é no mundo todo, porque isso está muito relacionado ao quê? A um outro grande desafio que nós temos, que é a mudança climática. Nós estamos vivendo desde 2021, nós estamos vivendo sucessivamente anos com eventos climáticos extremos em todas as grandes regiões produtoras de café do mundo. Então, nós tivemos problemas no Brasil, que começaram em 2021 com as 3 geadas que nós tivemos no Brasil, depois as questões de secas e altíssimas temperaturas durante o período de verão, o que não é bom para o café, porque amadurece muito rápido. Vamos lembrar que café é uma árvore frutífera, então a gente acaba amadurecendo muito rápido quando o calor é muito grande, aí o grão fica muito miudinho, rende muito menos. Em outros locais do mundo, muita chuva. Para você ter uma ideia, na Colômbia, eles tiveram 34 meses de chuvas todos os dias. Então, com isso, não tem sol, então o fruto não desenvolve, a árvore não desenvolve. Problemas na América Central, no Vietnã, na Indonésia, na África. Então, são muitos problemas climáticos que nós estamos enfrentando e buscando soluções para eles. Esse é um desafio muito grande que a gente tem. E os preços que nós estamos tendo hoje, eles são muito reflexo disso, oferta e demanda, né? Os custos de produção, eles aumentaram, e também está tendo... Felizmente, estamos tendo um aumento muito grande de consumo, mas, ao mesmo tempo, temos essa questão de um equilíbrio muito grande entre oferta e demanda, o que fez com que os preços subissem um pouco mais, tivessem um ritmo maior de subida, né, de acréscimo, a partir de outubro de 2023. Porque é a partir dali que começa o preço do grão verde a subir, o grão cru a subir. Outro desafio que eu posso te dizer que é um desafio muito grande para todos nós, e isso não é só no café, é no agro de uma forma geral, é que nós precisamos descobrir, identificar
atrativos para manter os jovens no campo, para que eles tenham orgulho de estar numa produção de alimentos, de estar no agro, de estar no café. O jovem hoje, ele é muito movido a coisas muito rápidas, a muita tecnologia e a muita inovação. É disso que ele gosta. Agora, o dia a dia, nós temos que encontrar formas para que ele esteja tendo esse tipo de motivação, mas ao mesmo tempo sinta orgulho de ajudar as suas famílias e se mantenha nos negócios no campo. O movimento de urbanização, ele foi muito grande no mundo todo. Então, a internet funciona muito melhor na cidade, as escolas estão todas na cidade, os amigos estão todos na cidade. Por que eu vou para a roça? Por que eu vou ficar na roça? Isso é muito difícil, isso é uma questão que não está acontecendo só no Brasil, acontece no mundo inteiro. E é um desafio muito grande que eu estou trabalhando muito e tenho tido diversas discussões a esse respeito para nós buscarmos soluções junto com a FAO, né? Que é a Agência de Alimentos das Nações Unidas. Então, para que a gente encontre soluções que possam ser interessantes para que esses jovens se mantenham, né, nos processos produtivos de uma forma geral. Tá certo, Vanusa, a importância aí da associação familiar, como você bem colocou. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aí para avançar a nossa conversa sobre a produção do café com a Vanusa, viu? Não sai daí que o intervalo é rápido. Olá, estamos de volta com o programa Todos os Grãos aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. E hoje eu estou conversando com Vanúzia Nogueira, que faz parte então da lista da Forbes como uma das 15 mulheres mais importantes aqui do Brasil. Essa conversa, a gente está falando da importância da produção do café, né, no consumo mundial. Você estava falando no último bloco aqui, no penúltimo bloco do nosso programa, em relação a manter o jovem no campo, né? E a associação familiar é importante, os atrativos na cidade são enormes. Você citou aí os amigos, você citou aí a conectividade, a internet. E esse é um dos pontos que você traz, né, nessa busca com que faça acontecer isso, que o jovem continue, né, essa produção junto com as famílias, mas tem que ter atrativo para ele também continuar essa tradição familiar, não é, Vanúzia? Exatamente, Simone. Precisa ter atrativos para que eles continuem essas produções, principalmente para os pequenos produtores, mas também para os médios e grandes. A agricultura familiar precisa desse jovem. Aqui no Brasil nós temos conseguido manter, porque nós temos muitos cursos de cafeicultura, muitos cursos de engenharia agronômica que têm focos em café, que fazem com que muitos desses filhos vão, estudam e voltam. Agora eles voltam e eles querem trabalhar com os cafés especiais, eles querem fazer coisa diferente, eles querem novidade, eles querem estar trabalhando com as fermentações. Num primeiro momento, eles não estão muito ligados em ajudar os pais, o pai ou a mãe, ou os dois que estão trabalhando ali, naquele dia a dia. Mas aos pouquinhos também eu acho que eles vão amadurecendo e vão criando amor por aquilo tudo que é o patrimônio da família, né? Agora, existe um ponto que é um desafio muito grande, né, Simone, que eu sempre coloco. A gente precisa ver o café como uma oportunidade de negócio, né? Como eu disse no início, hoje eu venho de uma quinta geração de uma família de produtores de café, então é aquela coisa de estar no café pelo amor ao café, mas essas novas gerações, eles querem ver oportunidades de negócios, eles querem estar em algo que possa gerar para eles um nível de vida, um padrão de vida que eles consideram justo para eles, e eles estão corretíssimos. E dentro desse processo, a gente tem um desafio muito grande, que é explicar exatamente para o consumidor final que nível de preços que é importante que se pague para que se tenha essa transferência de renda para o produtor, né, e para a sua família, para que todo mundo queira, sim, eu quero continuar. Eu quero seguir em frente com esse produto. Isso também é bastante importante. É verdade. A gente fala também participação
do jovem, né, numa demanda cada vez mais aquecida pelo café. Você falou lá na frente em relação ao fornecimento, condições climáticas nessas regiões produtoras, né, do café, os custos, desafios da logística, a gente pode colocar aqui que cada vez mais são presentes aí quando a gente fala na exportação desse grão, dessa commodity, aumento nos preços, um preço bom pago ao produtor. A gente vê também esse cenário gerando impacto aí também para o consumidor que vai ao supermercado e reclama forte que o café está caro. E a gente aqui no nosso canal, que é um canal segmentado, a gente traz essa visão do lado de fora, né, da porteira para fora, desse questionamento aí do brasileiro, enfim, que o café está caro. E a gente traça todos esses cenários aí em relação à safra, né, do café, que pode melhorar para 2026 com relação ao preço, né, para o consumidor final. Nisso tudo, nessa demanda cada vez mais aquecida, o jovem também, a gente vê outras formas do consumo do café. Um café gelado, por exemplo, os jovens cada vez mais curtindo um café diferente daquele que a gente costuma depois do almoço. Enfim, é um jovem cada vez mais consumidor e fazendo com que isso aumente nos países. Eu estou vendo o Japão consumindo mais, não é? A China consumindo mais esse grão, ou seja, o jovem ajudando nessa demanda, não é? Sim, Simone, vamos fazer uma continha aqui. Quanto está custando um café hoje no supermercado no Brasil? Você sabe? O café gourmet ou um café especial, uns 27, 29, e nessas casas de café, meio quilo, 500 gramas, eu paguei R$50 um café torrado, né? Porque eu pedi para moer o grão. Meio quilo? Você pagou 50? Meio quilo, R$50. Mas isso não no supermercado, viu? Num café, então né? Vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta pelo supermercado. Pensando que com 1 quilo de café, você faz 130 cafés, tá? Essa é a continha. A gente está falando de 46 centavos por cafezinho. Aí. Isso não é caro. Não. É porque nós acostumamos com o valor nominal do quilo muito, muito baixo. Se a gente pensar no que você comprou, R$100 o quilo, a gente está falando de 78 centavos, né? Então, ainda estamos falando nessa compra para o consumo em casa, a gente ainda está falando de um valor que está bastante acessível, né? O consumo, ele tem crescido demais na Ásia como um todo. O Japão é considerado um país de consumo maduro já há algum tempo, mas, por exemplo, Coreia é um consumo mais recente e depois, principalmente, China, Índia, Filipinas, Tailândia, Indonésia, estão consumindo café como nunca. E um consumo, o próprio Vietnã, né? Um consumo que está muito sendo, como eu diria em português, está sendo direcionado pelos jovens. São os jovens que estão mudando esse consumo de países que consomem há muitos anos predominantemente o chá. Eles estão trazendo essa cultura do consumo do café, muito por quê? Porque eles vêm com seus amigos virtuais, né? Eles estão em todas as mídias sociais, eles têm amigos no mundo inteiro e eles querem compartilhar dos mesmos hábitos. E aí a gente vê, então, os jovens puxando essa fila de aumento de consumo. Na África também, o jovem está puxando uma elevação de consumo muito significativa, e você tem, por outro lado, esses consumos dos produtos mais gelados, mais frios, que é interessante que no Brasil, com o calor que temos, seja tão pequeno ainda o consumo das bebidas geladas de café, a gente tenha culturalmente essa coisa do café como bebida quente. Mas aqui, no nosso verão, por exemplo, é extremamente propício para que a gente desenvolva cada vez mais as bebidas geladas. Tanto as latinhas, como é muito comum na Ásia, como o que aqui nós chamamos de cold brew mesmo, que é a extração a frio, que muitas vezes são servidas até em garrafas long neck, né? Como se fosse cerveja.
Tá certo. Vanúzia, em relação agora, eu vi uma frase sua, não me recordo em qual programa, que você disse que o consumo de café ele está aumentando mais que a população mundial. É isso mesmo, né? Então, diante de tudo que É você isso mesmo. está me falando, o consumo cada vez aumenta muito mais do que a população. Sim, é isso mesmo. O crescimento, a curva de crescimento de consumo, ela está mais elevada do que a curva de crescimento da população. Ela inverteu isso, acho que em 2020, não, no começo dos anos 2000. Ela inverteu e segue essa tendência. E o importante para a gente, o que é? É que, como está sendo através dos jovens, à medida que eles forem se tornando adultos, porque o mundo está se tornando cada vez mais velho, né? Mas à medida que eles forem se tornando adultos, eles vão levar junto com eles o hábito de consumo de café. Né? Então, a gente imagina que essa tendência vai continuar sendo assim, a gente vai continuar crescendo no consumo, sim. Tá certo, Vanúzia, a gente está quase encerrando já o nosso programa aqui, nós temos 3 minutos, mas eu não queria deixar de saber essa agenda, né? A tua agenda, você assumiu aí o comando, né? Na OIC 2022, vai até 2027. A agenda para 2025, eu acho que você detalhou um pouco aí, né, em relação ao jovem, participação do jovem cada vez mais ajudando as famílias. Mas o que você pode salientar mais até o finalzinho aí do seu mandato? Fala pra gente. Bom, nós estamos trabalhando numa priorização de melhorar cada vez mais os nossos dados estatísticos. A OIC é a organização que oferece oficialmente os dados oficiais de produção, de consumo, de exportação e importação de café no mundo, e nós estamos buscando aprimorar cada vez mais esses dados para dar mais precisão e mais detalhamento também. Por exemplo, essas questões das mulheres, estar trabalhando o quanto, elas são 70%, mas o quanto isso representa na produção efetivamente, o quanto isso representa, o café está representando de renda para elas, como está efetivamente esse crescimento ou a diminuição da inserção do jovem. Então, nós estamos trabalhando em uma série de áreas dessas questões estatísticas, não é uma coisa simples, vamos pensar que a gente tem 50 países produzindo café no mundo e o mundo inteiro consome café hoje, então não é uma tarefa simples a gente falar de trabalhar dados de quase 200 países, né? Então, essa é uma linha de trabalho que nós temos seguido. A outra linha diz respeito a essas questões de sustentabilidade. O Brasil vai receber a COP30 em novembro em Belém, e nós estamos aí preparando uma agenda bastante interessante para que a gente apresente o café em Belém como um exemplo de commodity que, apesar de enfrentar os problemas climáticos, está encontrando soluções e está buscando, inclusive, financiamentos, fundos para alavancar mais, para poder fazer em escala as soluções que nós temos. Esse é um trabalho que eu tenho feito junto com o grupo do G7, e a nossa ideia é que consigamos fazer o lançamento de um fundo público-privado de resiliência para o setor do café em Belém. Então, a nossa agenda está muito voltada principalmente para essas duas questões. Tá certo, garantir o futuro de uma cadeia cada vez mais sustentável, né, com produtos cada vez mais, com mais qualidade aí na mesa do nosso consumidor, do consumidor mundial que tanto ama o grão, esse grão precioso que é o café. Vanúzia, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelo carinho de receber a gente, viu? Eu conversei com a diretora executiva da Organização Internacional do Café, a Vanúzia Nogueira, que recentemente foi escolhida então como uma das 15 mulheres mais poderosas do Brasil pela lista aí da Forbes. Muito obrigada. Viu? E até uma próxima oportunidade. Eu sei que você está no Brasil, né? Veio receber aí, né, essa premiação. Mas quando você voltar para Londres, com certeza a gente vai voltar aí com outros temas, né? Tem a COP agora no final de novembro, né, em Belém do Pará. Você virá, né, para cá, enfim, que a gente converse mais aí sobre a produção do café, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês por essa oportunidade. É sempre excelente falar sobre esse produto que eu gosto tanto e que está nas minhas veias, né? Está no meu sangue. Então, para mim é sempre um prazer muito grande estar com vocês e estamos sempre à disposição.
E esse foi o programa Todos os Grãos. Muito obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Obrigada e até um próximo programa. Até lá!